Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2024 do fundo AJFI11, fundo de shopping center, que acabou de sair aí o relatório, né? O relatório saiu aí no último dia útil de maio. Então a gente vai fazer aqui, vamos ver como é que foi o desempenho dele no mês de março. Fundo que anuncia seus proventos, ainda não anunciou seus proventos de maio, tá? Anuncia só no quinto dia útil. Então, vamos ver aqui como é que o fundo performou no mês de março e a expectativa de distribuição aí para os próximos meses, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, tá? Muito importante pra gente, é tudo de graça, tá? O seu like também é de graça, então deixa aí, ajuda a gente a disseminar essas informações pelo YouTube. A gente tem uma meta aí de 10 mil inscritos para 2024. Então, ajuda a gente, se inscreve aí no canal. 50% dos nossos espectadores ainda não são inscritos no canal. Se você é um deles, ajuda a gente, se inscreve aí no canal. Esse relatório gerencial também vou deixar o link na descrição do vídeo, você baixar, e o link também do nosso grupo do Telegram. Se inscreve lá em curta a distância. Vamos lá. Esse fundo eu tenho em carteira, um dos meus dois fundos de shopping center que eu tenho em carteira, tá? Fundo que reduziu aí seu preço, caiu o preço no mercado nesse mês, final de abril, né? Final de abril. O fundo aí está sendo cotado em torno de 9,25, com muito tempo ali próximo aos 9,70, 9,80, chegou até a mais de R$ 10. O fundo que na sua avaliação, depois da compra desses shoppings aqui pelo fundo, né? Shoppings todos ali de Santa Catarina, o fundo foi reavaliado e teve um aumento consideravelmente ali do valor patrimonial deles. Fundo que está com valor de mercado aí, valor de patrimonial de mais de R$ 12 por cota, tá? Essas são as fotos dos shoppings da carteira, são 6, né? Todos ali na região de Santa Catarina, shoppings que eram detidos pela Almeida Júnior. Então, é fundo aí de shopping center, tá? E tem desde novembro de 2023, um fundo bem novo, como eu falei, gestor é a Capitânia Capital, membro do CPTS, né? XP Investimentos é o administrador, fundo que tem código de negociação na bolsa AJFI11, taxas de administração e gestão que somadas dá 0,70% ao ano. E o patrimônio líquido do fundo atual, 396 milhões de reais, cota patrimonial, ó, R$ 12,53, isso aumentou bem depois da reavaliação dos imóveis, né? E a cota de mercado fechou março, como eu falei, o fundo chegou a estar cotado ali próximo aos R$ 10, 9,90, que atualmente está no mercado aí em torno de 9,25, tá? Inclusive ontem comprei algumas cotas do fundo. Ele pertence, o benchmark na verdade é o IFIX, né? A base ali para poder o fundo performar, ele se baseia no desempenho da carteira teórica do IFIX, tem mais de 12.600 cotistas e, como eu já falei, eu sou um desses, e esse aqui acho que foi um dos primeiros fundos na base 10 de shopping center, né? Que a gente começou a falar aqui no mercado. Agora tem outro aí, né? É outro fundo de shopping center da base 10, se eu não me engano, também da Capitânia Investimentos, tá? Não tenho certeza, mas acho que da Capitânia também. E é um fundo de gestão ativa, tá? Um fundo de gestão ativa. Aqui, mais para baixo, a gente vai verificar alguns destaques do relatório, né? Então, um fundo que anunciou 7 centavos por cota de distribuição, né? Com base no valor de mercado. Então, fundo aí com dividend yield de 0,72% no mês de março, fundo que distribuiu mais de 2.200.000 reais aos cotistas, tá? Então, o dividend yield aí projetado, né, considerando os meses que o fundo já distribuiu, dá em torno de 9,20% sobre a base de cota a R$ 10, tá? Então, o fundo na primeira emissão, quem participou, né, da primeira emissão também, o fundo tem um dividend yield aí como dentro do estudo de viabilidade, né, no prospecto da primeira emissão, dividend yield no primeiro ano do fundo gira em torno de 8,4% ao ano, tá? É o dividend yield anualizado, projetado para o primeiro ano do fundo. Então, ele está entregando quase 1% acima aí dentro do estudo de viabilidade feito
antes do fundo iniciar suas atividades. O fundo ainda tem ali um valor mínimo ali, né, de resultado ainda não distribuído, resultado realizado e não distribuído, ali em torno de 1 milésimo de real ou 0,1 centavos. Então, é quase nada, mas é o que o fundo tem hoje ali de resultado ainda não distribuído, que não significa que é o caixa do fundo, tá? Ele fala aqui sobre o desempenho do shopping center, de maneira geral foi boa, né? Teve impacto aí da sazonalidade, porque depois que passa aí o Natal tem uma queda, né? Dentro dos resultados dos shoppings, é natural. Então, e tem também o mês mais curto, que é o mês de fevereiro, né? Mês de carnaval também. Ele fala que sobre dividend yield, né? Tem o 9,20, a gente já falou que está acima do que está previsto aí a ser entregue pelo fundo de em torno de 8,4%. O fundo está entregando 9,2%. E ele fala que aqui no cenário macro tem apresentado de forma mais desafiadora. No cenário micro, o portfólio segue sendo bem favorável, com o custo de ocupação em um patamar saudável e inadimplência trabalhando dentro dos níveis favoráveis, né? Ali dentro do shopping center. Então, o desempenho do shopping center está normalizado, as pessoas até preferem frequentar shopping que tem um pouquinho mais de segurança, né? Então, o desempenho lá dos shopping centers lá da região de Blumenau, né, Florianópolis, está com bom desempenho, que é onde o fundo tem os seus imóveis. Demonstrativo de resultado pelo regime de caixa, o fundo em março teve aí o resultado um pouquinho menor em relação aos shoppings da carteira, né? Teve ali o rendimento de caixa, o que somados aqui dá quase 2,5 milhões de reais de receita, despesas 250 mil em média. E mais para baixo a gente verifica que o resultado do fundo foi de 2,222 ou 2.222 mil. O fundo distribuiu 2,5 milhões de reais. Diz aqui 8 centavos por cota, né? O resultado foi em torno de 7 centavos por cota. Então o fundo utilizou parte do resultado não distribuído, quase 1 centavo por cota, e fez então uma distribuição redonda aí de 8 centavos aos cotistas relativo ao resultado de caixa de março. Tá? E o fundo ainda tem 37 mil, em torno de quase 38 mil de resultado acumulado ainda não distribuído, que dá em torno de 0,1 centavo por cota. Mais para baixo a gente vai verificar o balanço, né? Então, o balanço patrimonial relativo ao resultado ali pela competência, qual é o valor patrimonial de cada shopping do portfólio do fundo. Então, a gente vê aqui que o que tem o maior valor patrimonial é o Continente Shopping, né? Que acho que fica lá em Florianópolis, né? O passivo em torno de 22, quase 23 milhões de reais e um patrimônio líquido de quase 400 milhões de reais. O fundo tem em ativos quase 420 milhões de reais. Mais para baixo a gente vai verificar aqui o valor patrimonial da cota, que aumentou de fevereiro para março, né, 12,53. Aqui é o desempenho dos valores de mercado, o valor patrimonial do IFIX, do CDI. Então a cota patrimonial do fundo está bem elevada, né? Depois da reavaliação. E a cota de mercado do fundo está aí, essa parte mais roxa, né? Próxima a 10%. A liquidez do fundo média diária foi de 627 mil reais. É até uma boa liquidez pela quantidade de cotistas, né? E pelo tempo que ele tem aí no mercado. Mas é natural que todos os fundos, praticamente, os fundos na base 10 têm uma liquidez, têm um giro de cotas maior que os outros fundos na base 100, né? São fundos considerados fundo de troco, mas agora tem muitos fundos de troco, né? Quem apelidava aí os fundos na base 10 fundos de troco, tem muitos agora. Antes, o mais conhecido que a gente vê, que tem mais de 1 milhão de investidores, é o MXRF11, né? Que é o famoso fundo de troco, que agora não tem outros e diversos, na verdade, fundos na base 10. O valor de mercado do fundo, 313 milhões de reais. Esse é o valor de mercado. Mais para baixo a gente verifica aqui o portfólio, né? Então, tem 2 shoppings em Blumenau, um em Joinville, um em Balneário Camboriú, um na Grande Florianópolis e um em Criciúma. São esses shoppings aí que o fundo tem no portfólio.
Em relação ao público, o público qualificado no estado como o terceiro maior PIB per capita do mundo, então o poder aquisitivo é bem interessante dessas regiões. Aqui tem as especificações de cada shopping, quantidade de loja, vagas de estacionamento. Então são shoppings ali em média entre 250 e 300 lojas cada um. Então tem essa média aí, o fundo tem participações parciais em sua maioria, né? Todos eles com participações parciais. A maior participação aqui é no Continente Shopping com 17% de participação no shopping, seguido do Nações Shoppings com 17% também. Tá? O fundo então tem participações parciais, nenhuma com ali o controle, né, acionário, vamos dizer assim, o controle do shopping, né? Tudo aí com 17%, 1%, 3%, 14% e 6% de participação nesses ativos, tá? Dentro do portfólio, a gente verifica que o fundo, a maior BL do fundo está nesses dois aqui, né? Então, é o fundo, é o Shopping Norte Catarina e o Sul Catarinense, né? Então, os shoppings lá da região de Criciúma e outros aqui da região aqui no norte de Santa Catarina, não sei qual é a cidade, vamos ver aqui em cima, é, é o de Joinville, né? Joinville, lá do norte, Santa Catarina. Tem aqui o de São José, que é o Continente Shopping, né? Ele fica do lado de Florianópolis e pertence à grande Florianópolis, né? Mas ele fica na cidade de São José. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a taxa de ocupação. O fundo está com uma ótima taxa de ocupação aí, acima dos 90%, né? Que é a média dos shopping centers aí, tem uma rotatividade um pouco maior do que os outros tipos de imóvel, né? E atualmente as vendas totais ultrapassam em 256 milhões de reais de toda a rede, né? Não quer dizer que é o que o fundo participa, mas é da rede dos shoppings que pertence, onde o fundo tem participações, né? Nas vendas ultrapassam 11 milhões aí em março, nas vendas por metro quadrado. Lá em cima foram as vendas totais. O custo da ocupação segue caindo nesse período, né? Por conta aí de uma rotatividade menor de saídas de inquilino normalmente, né? A gente tem um período de inadimplência maior, normalmente entre novembro e fevereiro. Tráfego de veículos ali segue uma média acima dos 800 mil veículos, né? No mês, por mês, que é a média. Indicadores financeiros, a gente verifica que a maioria das receitas do fundo são os aluguéis das lojas, né? Então, e o resultado de caixa do resultado de caixa do shopping, né? O NOI de caixa ultrapassa os 21, quase 22 milhões de reais ali em 2024, por mês, né? Por mês em 2024. Mais para baixo a gente tem aqui os descontos, né, normalmente concedidos aí no âmbito dos contratos, né? As inadimplências agora está zero inadimplência em março, estava negativa aqui nesse período por conta, provavelmente recuperando valores dessas inadimplências mais altas aqui anteriores, né? E aqui alguns acontecimentos aí dos shopping centers, né? Cada um tem os seus eventos ali específicos, né? Teve recentemente aí a Páscoa, e aí então o fundo notificando aqui, né, as questões dos eventos regionais e nacionais que acontecem nos shopping centers, tá? Então é isso aí, esse é o relatório gerencial aí do a JFI, né? É o AJFI, a JMOls, Fundo de Investimento Imobiliário de Shopping, é um dos primeiros aí na base 10, tem um em carteira. A região ali de Florianópolis é bem interessante ali, os shopping centers são bem bonitos ali, bem localizados também, tem lojas, grandes lojas dentro dele, né? Já fui algumas vezes ali naquela região a turismo e por isso eu considerei aí investir no fundo. É um fundo que ainda está na expectativa aí de crescer e agora com a queda de mercado, de valor de mercado, a gente segue aí aumentando a posição. Os fundos de shopping são bem sólidos, né? Somente uma pandemia mesmo para poder fazer os shoppings aí ter desempenhos ruins, mas o restante aí dos períodos, né, são bem sazonais.
Tem períodos que a receita fica um pouquinho mais alta, períodos que não tem datas comemorativas, os shoppings acabam tendo um desempenho menor, mas no consolidado do ano, os fundos de shopping são bem sólidos, né, em relação aos seus resultados, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.